Boa tarde a todos e todas. É com satisfação que damos prosseguimento à programação da 27ª Semana de Letras e do 7º Seminário de Teses e Dissertações. Agora iniciaremos a mesa 7, discussões sobre literatura e contemporaneidade, com a professora Rejane Pimenta, pode, por favor, escolhe o lugar que queira sentar, e com o professor da UFPEL, e com o professor da UFPEL, Gustavo Rickert, com a mediação do professor Anselmo Pérez Alonso. Então, a palavra é sua, professora. Muito obrigada, Anselmo, pela apresentação. Eu queria começar agradecendo o convite ao professor Mônica Chagas e a toda a equipe organizadora desse evento. Já pude aproveitar um pouquinho na parte da manhã. Que é um evento também que celebra os 60 anos do curso de Letras e deu para perceber assim as memórias muito ricas e compartilhadas por todos aqui da casa, que pareceu uma família de afetos, assim, alunos que se tornaram professores e memórias de alunos que tiveram a sua primeira aula com professores que hoje tem, então, celebra vários tempos aqui, várias temporalidades. Então, estou muito feliz de estar aqui, de voltar aqui à UFSM e encontrar pessoas queridas que a gente conhece e há tempo não vê. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Então, eu vou fazer aqui um recorte da minha pesquisa, que eu estudo marginalidades canibais, vou tentar explicar um pouquinho o que é isso. E dentro dessa pesquisa, esse recorte específico em dois autores para tratar desse tema, que é a Lélia Oiticica e a Luísa Romão. Eu vou começar contextualizando um pouquinho de onde que nasce essa pesquisa dentro do meu projeto. Nos últimos anos eu tenho estudado os desdobramentos do conceito de antropofagia, desde o texto, o Manifesto Seminal do Oswald de Andrade, o Manifesto Antropófago, e também textos da revista de antropofagia. E, para além disso, como que esse conceito se expande em outros textos, que divulgam a antropofagia, se dá com a ensinação em 1967 da peça O Rei da Vela, pelo Celso Martins Correia, do teatro Oficina. Então, assim, que a antropofagia recupera aquela sua, aquele seu tom revolucionário e irreverente nessa peça. E isso vai animar também a vanguarda do tropicalismo e também a cultura marginal dos anos 70, assim, na esteira da contracultura. E no século XXI, essa antropofagia é retomada por movimentos culturais que provêm, que vozes marginais, periféricas, vão revisitar esse conceito de antropofagia para fazer uma crítica também a esse projeto modernista. Então, a gente tem os manifestos dessa literatura marginal periférica, o terrorismo literário, por exemplo, do Ferrer. A antropofagia não está ali explicitamente mencionada, mas é muito claro o princípio de devoração que anima o manifesto. E depois a gente tem o manifesto da antropofagia periférica, do Sérgio Vaz, a gente tem, que é de 2007, a gente tem o manifesto manifesto favelofágico, do Banda Editorial Favelofágico, que é de 2015. Em 2019, a gente tem um outro movimento que traz à tona a antropofagia novamente, que é o movimento da reantropofagias, que
aí promovido por artistas indígenas, que é uma exposição que aconteceu no Centro Cultural de Artes, né, da UFF, com a curadoria de um artista indígena, o Denilson Paniua, e todos os artistas da exposição eram indígenas. Isso ocorreu pela primeira vez na história, né? E o cartaz da exposição era um cartaz que também era um manifesto, apresentava assim a cabeça do Mário de Andrade junto com um livro, Macunaíma, numa espécie de cesta trançada assim, com palha, oferecendo assim, né, essa obra que é tida assim, como uma obra antropofágica, né, então, oferecendo, né, deslocando, vamos dizer assim, esse lugar da antropofagia modernista numa visão agora indígena. Né? Então, assim, tudo isso só para mostrar que a antropofagia assim, ela demonstra uma notória sobrevida, né, uma sobrevivência assim, no longo tempo, né, em diversas manifestações culturais ao longo do século XX e do século XXI, e não como uma mera repetição, mas como uma força transfiguradora. Então, esse conceito ele vai surgir assim, nesses momentos de inflexão cultural, esses momentos assim, que são de virada de chave, né, que vão impulsionar mudanças que colocam em cena sempre essa relação com o outro, né, esse outro considerado marginal, justamente essas vozes e esses corpos excluídos da história oficial. Vou fazer que nem a mãe. Então, isso define isso que eu estou entendendo aqui por marginalidades canibais, que é esse cruzamento aí entre esse princípio antropofágico e esta alteridade marginal no interior desse sistema colonial capitalista. Tá? Então, eu vou partir dessa noção de marginal, nas suas diversas acepções, né? Então, não é um conceito unívoco esse de marginal, a gente pode pensá-lo, né, de múltiplas formas, desde o marginal no sentido assim, de fora da lei, né, fora das normas legais, ou marginal como aquele socialmente marginalizado, e marginal também como tudo que se refere àquilo que está fora do cânone, né, ou fora dos circuitos hegemônicos, vamos dizer assim, da cultura. Tá? Então, eu vou pensar esse marginal, tá, como um eixo fundamental da cultura brasileira, tá, com todas as suas complexidades e contradições, e vou pensar particularmente nesses dois momentos assim, que eu considero muito férteis da história cultural brasileira, que é no final dos anos 60 e 70, né, sob a sombra da ditadura militar, que é esse contexto onde os poetas marginais, o Chacal, o Cacaso, a Salomão, a Cristina Serra, mas não se trata apenas de poesia marginal, mas também a gente tem um cinema marginal, né, aí, com cineastas, né, como o Rogério Sponzella, como o Júlio Bressani, entre outros, e também artistas plásticos como Hélio Sica e a Lígia Clark, que já estão atuando um pouco antes, assim, na década de 60, mas continuam ainda, né, produzindo na década de 70. E o que eles têm em comum? Assim, né? Essa tentativa de romper com o sistema da arte, né, com a arte institucionalizada, e inventar, né, novos modos de produção, de inserção, né, de circulação da arte. Tá? Então, esse é o primeiro momento dessa marginalidade em que a antropofagia é reivindicada. Né? Ela está presente, né, nesse momento de virada cultural, nesse contexto aí. E o outro momento, né, marginal, assim, muito fashion na cultura brasileira é esse, do século XXI, né, como eu já disse anteriormente, em que essas vozes, né, oriundas das periferias urbanas ou outras periferias, como, né, os movimentos indígenas, por exemplo, e que daí essas vozes são atravessadas por esses marcadores sociais de classe, de raça, né, de
gênero que não estava presente na antropofagia modernista, por exemplo, e que então foram ampliar muito esse horizonte bastante homogêneo da literatura brasileira, como mostra aquela pesquisa da Regina Dal Castanho, né? Em que ela pesquisa vários autores, né, e romances publicados no Brasil, em que a sua imensa maioria de autores, literatura brasileira é um território contestado, né? Esse é o título da pesquisa dela, né? E que esse grupo de autores assim, brancos, cis, masculinos, de classe média, vão construir uma certa representação homogênea, né? Bom, então, embora esse conceito de marginal seja assim, muito vasto, não seja homogêneo, eu acho que a gente pode pensar assim, a partir de um elemento comum, em que esse marginal vai ser situado sempre numa relação, não sei se dá, talvez seja um pouco assim, dê para fazer uma discussão sobre isso, mas assim, me parece que sempre que a gente fala em marginal, a gente está falando em marginal sempre em relação a alguma coisa, né? O marginal existe em função assim, de uma relação dialética com um centro normativo. Né? Esse centro que detém o poder, o domínio, o monopólio, né, das representações, que são consideradas legítimas, mas esse centro, o marginal, ele existe justamente para tensionar, né? Para questionar, pôr em xeque este centro. Né? Então, esse centro está sendo permanentemente questionado por movimentos que são dissonantes. Bom, então, quando situada na história de um país periférico como o Brasil, a formação foi forjada sob o signo da colonização de uma violência fundadora, então essa concepção de marginalidade adquire contornos agudamente políticos. Desde o século XVI, o olhar europeu colonizador via os povos originários como expressão do bárbaro, do selvagem, do bestial, quer dizer, esse outro subalternizado, esse outro a ser dominado, a ser civilizado, a ser convertido, mesmo eliminado. Bom, então a cultura brasileira, ela se constitui desde a sua formação por uma espécie de condição estrutural de marginalidade, que é produto dessa lógica colonial que estabelece o colonizador assim como a medida da civilização. O que foi nomeado como atraso, ou desvio, converte-se na longa duração em um traço, essa para mim é a minha hipótese, assim, em um traço que é constitutivo da nossa formação, que internaliza essa posição de subalternidade e, paradoxalmente, faz dela também um lugar de resistência, Então, esse lastro histórico, onde esse outro é sistematicamente produzido como uma diferença subalterna, que se estabelece um nexo profundo entre cultura marginal e antropofagia. Ambas emergem do confronto com a lógica colonial e operam como estratégias de sobrevivência e reapropriação. Então, a marginalidade, ao fazer falar esse outro excluído, e a antropofagia, ao responder a essas violências, com um instinto bárbaro de devoração. Então, a antropofagia persiste como esse gesto de devoração, pelo qual a margem devolve ao centro um espelho deformado da sua própria violência. Porque a antropofagia tem sempre isso, a deglutição, mas ao mesmo tempo esse vômito, essa regurgitação dessas violências que são processadas, metabolizadas, transformadas em resposta a essas violências. Bom, então, tanto os marginais do movimento contracultural dos anos 60 e 70, quanto os oriundos dessa efervescência cultural
cultural das periferias contemporâneas, reativa esse impulso agressivo, insurgente, né, do gesto antropofágico, compreendendo como recusa da ordem disciplinar que exerce seu controle prioritariamente sobre o corpo. Tá? Porque assim, o corpo é o primeiro campo da decoração. E o corpo também é o primeiro lugar da resistência. Tá? E tanto em Oiticica quanto na Luísa Romão, o corpo, isso que eu vou buscar mostrar, o corpo funciona como linguagem e como uma arma política. Ele é o próprio agente da decoração que transforma a ordem disciplinadora e castradora num território de resistência. Então, para examinar essa performance, né, do corpo marginal, eu vou tomar, né, algumas obras do Oiticica, em que ele homenageia personagens marginais, que são bandidos, tá, muito conhecidos, ali da década de 60, que ele vai incorporar, né, essas figuras marginais nas suas obras, naquilo que ele chama de bólides, que eu vou examinar aqui. Bólides era o nome que ele dá a um tipo de objetos, assim, são manipulares, caixas, feitos de diferentes materiais, em que, sabe, o observador podia abrir, dobrar, né? Então exigia bastante a participação. E também uma outra obra dele, que é muito conhecida, que é aquela bandeira, seja marginal, seja herói, né? Que se tornou assim, um ícone, né, da cultura marginal. E mostrar também, né, essa performance do corpo marginal em alguns poemas da Luísa Romão, no livro Sangria, que é esse aqui, que é um livro que é todo feito, tem poemas e tem fotografias, as fotografias são do próprio corpo, né, da Luísa Romão. Tá? E aí vou tentar mostrar duas coisas, tá? Que em ambos os autores, o corpo, ambos os autores, né, assumem o corpo como um território marginal de produção da linguagem, onde o gesto estético emerge como forma de resistência à normatividade e à violência institucional. E que o ato de criação se estrutura como uma operação antropofágica. Então vamos passar agora, acho que eu vou precisar. Isso. Vamos passar assim, para o Oiticica, né? Então, a obra do Oiticica, ela vai dialogar intensamente com a imagem pública de duas figuras, né, de marginais que ocuparam muitas manchetes dos jornais na década de 60, né, que foram perseguidos pela polícia. Um deles é o Cara de Cavalo, né, cujo nome, né, era Manuel Moreira, um homem negro, sambista e morador da favela do Esqueleto, executado com mais de 50 tiros por um grupo de extermínio ligado à polícia carioca. Então, aí vocês veem, né, o Cara de Cavalo, e o Oiticica, ele não só produziu assim, obras plásticas a partir dessas imagens, mas ele também escreveu sobre essas figuras, como esse texto aí, né, em que ele faz uma reflexão sobre o que é o marginal, né, como que a sociedade transforma, né, esses marginais num bode expiatório, uma espécie de inimigo público número 1, né, na sociedade, como se matando esses marginais a sociedade estaria salva de toda a violência, né? Essa é a crítica que ele faz. Tem um ponto da Clarice Lispector que se chama Mineirinha, que é anterior a isso, que trata dessa questão também, tá? Bom, o outro marginal, né, outra figura marginal que o Oiticica mostra é o Alcir Figueira da Silva, né, também um bandido que se suicidou durante uma tentativa frustrada de assalto a um banco. Né? Bom, então assim, a morte destes marginais teve uma ampla divulgação na imprensa, né, com fotografias explícitas e manchetes sensacionalistas, e que evidenciam assim, a dimensão
Estado. Pode passar. Então, ele só trouxe alguns jornais, assim, né? General libera a guerra contra cara de cavalo perseguido por um verdadeiro exército. Pode dar. Então, o cara de cavalo porque o cerco policial abala. Aqui eu não enxergo, tem mais uma. E aí vocês vejam lá, 60 indígenas eliminaram cara de cavalo em Cabo Frio, e eles marcam foto, né? E o Oiticica vai aproveitar depois na obra que eu vou mostrar. E aí nesse outro jornal está assim, cara de cavalo assassinado com 52 tiros em Cabo Frio. Então, assim, o número de tiros também diverge, né? Assim, 61 e ali está 52. Então, só para mostrar assim, essa espetacularização, né? Então, assim, a morte é convertida em demonstração de poder e o corpo do marginal em um espetáculo, né, aspas aí, pedagógico, tendo em vista, assim, essa pretensa manutenção da ordem. Nesse contexto, o corpo de cara de cavalo exemplifica, né, a gente, né, podemos associar isso àquela figura que o Agamben fala, né, que é do homo sapiens, que é aquele sujeito, nos dois casos, né, na verdade, né, que é o sujeito que é excluído da proteção da lei, cuja morte é socialmente legitimada, né, e que vai expor esse funcionamento biopolítico de uma sociedade que produz as suas margens como territórios de exceção. A naturalização da morte de corpos racializados e periféricos, promovida por grupos de extermínio, como a escuderia detetive Lecoq, que foi a que exterminou, né? Esse Lecoq era um detetive que foi morto em uma operação policial pelo cara de cavalo, então foi criada essa escuderia Lecoq, que deu origem a vários grupos de extermínio, né? Os esquadrões da morte, e que também está na raiz das milícias, né? E que vai consolidar assim, toda essa lógica, assim, essa violência estrutural, né, que faz parte assim, da organização do Estado, não só do Brasil, mas parece que né, do capitalismo, porque é o que a gente vê hoje, assim, né, a necropolítica em planação, né? Gaza, bombardeios de navios no Mar do Caribe, né? Texto de combate de drogas, né? Acho que a gente ainda está, né? Sob essa lógica, né? Então, a morte é convertida em insurgimento. Bom, então, assim, é contra essa banalização da violência que o Oiticica apresenta, agora assim, no próximo, o seu bole de caixa, no livro 18, homenagem à cara de cavalo. Não sei se dá para ver bem, mas vocês veem que ele tem a foto, né? Que foi publicada no jornal. E aí, ali, no meio dessa cara, aí tem essa espécie de tela, de um filtro vermelho. E tem um saco com pigmentos ali dentro, e sobre, né, esse saco revestido com um plástico está este poema aqui, né, que é o seguinte, né, aqui está e ficará, contemplai seu silêncio heróico. Né, porque esse poema, né, tanto esse objeto como esse poema, eles vão ressignificar esse corpo brutalizado. O silêncio da morte imposto pela violência policial é convertido no silêncio heróico, né, num ato assim, de resistência. O Oiticica não romantiza a figura do bandido, mas né, o que ele faz parece é expor, sabe, explicitar assim, né, publicamente essa matéria indigesta que a sociedade insiste em repelir, e que transforma esse marginal, como o próprio Oiticica diz, né, nesse inimigo público, né? Isso assim, para projetar nesse inimigo, né, a gente sabe como é que funciona isso, esses mecanismos, né? Assim, projeta nesse inimigo, nesse marginal, a violência que se constitui na própria face bárbara da civilização. Bom, em 68, o Oiticica vai retomar a figura do cara de cavalo num outro bode,
uma outra caixa. E aí, essa aqui é vista de cima, é uma caixa que o observador ele tem que fazer assim para contemplar o que tem no fundo, tá? Diferente, e ela se chama cara a cara de cavalo. Diferente da obra anterior, que anunciava textualmente, né, a presença do corpo, esta aqui dispensa palavras. No fundo da caixa está a fotografia do rosto do marginal, impressa diretamente, né, sobre a superfície. A ausência de texto desloca o foco para a força imagética, né, do rosto, convocando o olhar do espectador a um encontro direto, cara a cara, com a humanidade daquele que a sociedade tentou aniquilar. Ao deslocar a imagem do contexto jornalístico para o campo da arte, a Oiticica realiza uma inversão radical de sentido. O corpo marginalizado, reduzido a objeto descartável, é restituído à condição ética, né, que é a condição do rosto, afirmando a persistência da vida frente à aniquilação. Bom, já a imagem de Moacir Figueira da Silva, cuja morte foi guardada, nas palavras, né, do Oiticica, pelo anonimato de seu silêncio terrível, porque ele morreu anonimamente, não foi tão badalado assim como um cara de cavalo, é reescrita, então, tá, no poema Bandeira, na Bandeira Poema, seja marginal, seja herói. Pode passar. Que é essa aí, né? Bem conhecida, e só para mostrar como é que era a foto, né? Como é que ele, né, se reapropriou dessa foto, assim, muito bofagicamente, né? Então, a frase que se tornaria o emblema da cultura marginal sintetiza o gesto ético, estético e político de Oiticica ao afirmar a identidade daquele que é condenado pela ordem social. Ser marginal, que é ser um imperativo, seja marginal, seja herói. Né? Isso é extremamente ameaçador, isso soa assim como uma ameaça à ordem estabelecida, né? Marca uma posição de confronto que desestabiliza as fronteiras entre o crime e a arte, o corpo, a palavra, a vida e a criação. Num ensaio do Oiticica chamada O Herói Anti-Herói e o Anti-Herói Anônimo, ele reflete sobre a história de ambos os marginais, definindo seu ponto de vista como um momento ético que expõe, aí aspas, a opressão social sobre aquele que é marginal. Marginal em tudo nessa sociedade. O marginal, símbolo daquele que deve morrer, e digo mais, morrer violentamente, com todo o requinte canibalesco. Fecha aspas. O requinte canibalesco, a que se refere, é a produção de corpos descartáveis, né, pela máquina capitalista, que, aspas, para o Oiticica, cria os seus ídolos anti-heróis como o animal a ser sacrificado. Né? Fecha aspas. Ora, essa canibalização capitalista, movida por um puro apetite destrutivo e consumista, é o reverso da antropofagia. Né? Enquanto a canibalização opera pela eliminação do consumo do outro, a antropofagia implica um rito de incorporação e de transformação, onde o ato de devorar supõe uma troca vital, expansão subjetiva e possibilidade, né, de futuro. Diante da violência necropolítica, a arte de Oiticica se torna o lugar de uma outra devoração, aquela que transforma o corpo destruído, né, numa potência viva. Essa dimensão sensorial e participativa, que busca fundir a existência do espectador à do marginal, encontra nos parangolés, que são aquelas capas, né, que são usadas para serem vestidas. Então, encontra nos parangolés a sua expressão mais radical. Inspirado pela imersão no mundo da mangueira, pelo samba, pela dança, Oiticica dissolve as fronteiras entre artes visuais, música, poesia, fazendo do corpo assim, esse lugar, né, central de realização da obra. Pode mostrar o próximo, que é o parangolé. Tá? Então, nesse parangolé aí, que, né, incorpora a revolta, que está escrito ali naquela fábrica, parece que uma armadura até, né? Então, a capa, né, a ser vestida e ativada pelo movimento corporal, transforma o incorporar, né, que tem vários sentidos para a gente interpretar, tanto assim o vestir a obra,
né, como assimilar a revolta, como também a incorporação, né, no sentido da religiosidade, né, africana. E então essa favela, como esse lugar, né, do marginal, deixa de ser representado como esse lugar de carência, de criminalidade, para ser vivida como um território, né, de experimentação estética e coletiva. Tá? Porém, né, acho que aqui é a questão, tá, para fazer essa passagem pela Luísa Romão, o Oiticica, né, nessas obras a presença do sujeito marginal, ela está mediada, né, pela autoria do artista. É a assinatura de Oiticica que legitima e traduz no campo da arte a voz que vai permanecer, em alguma medida, silenciada. Então, é precisamente nesse ponto que a poesia de Luísa Romão vai operar um deslocamento paradigmático, fazendo da palavra poética o corpo próprio, né, dessa fala do sujeito. Tá? Então, vamos passar para Luísa Romão. Tá? Bom, se no Oiticica a voz marginal emerge através dessa dimensão estética do artista, né, na Luísa Romão ela se encarna diretamente, né, na fala poética, né, esse aqui é a obra, né, diretamente na fala poética da própria mulher, da própria artista, um gesto de autodeclaração do corpo negro e feminino. Tá? Em Sangria, a devoração antropofágica realiza-se, digamos assim, uma alta voltagem, né, movida pela essa revolta de um corpo que fala em seu próprio nome, insurgindo-se contra o legado da violência patriarcal. Então, essa anatomia fragmentada e suturada porque o livro eu vou mostrar, pode mostrar assim a página, não oferece não oferece para o leitor a imagem de um corpo erótico, tá? Mas se apresenta como um testemunho de um corpo violentado. Ao mesmo tempo, participa de um ato performativo que subverte a domesticação e, nas palavras da Rita Schmidt, transforma a vivência do corpo sensível em arma política. Então, Romão vai rejeitar a representação sacralizada do corpo feminino, como, né, a mãe gentil, e, no seu lugar, vai apresentar o ato de sangrar como uma fonte de energia e também de revolta. Este gesto pode ser lido como uma operação antropofágica de transformação, que é a operação básica da antropofagia, né? Diz lá, né, o Oswaldo Andrade manifesta, a operação de transformação do tabu em totem. Então, assim, aquele elemento que é o recalcado, né, o reprimido, ele é reelaborado, né, em outros termos e se transforma no valor positivo. Né? O tabu em totem, dissolvendo, portanto, assim, esses dogmas ali, né, do patriarcado. Então, a poeta realiza uma desconstrução, né, do símbolo fálico, né, que nomeia a nação. Pode passar aí são algumas imagens, é a própria Luísa Romão que aparece nessas fotos. Tá? Parar um pouquinho aí nesse instante. Então, assim, ela realiza uma desconstrução do símbolo fálico que nomeia a nação, o pau-brasil. Se a gente tivesse tempo aqui, dava para colocar, porque ela é uma islâmica também. Essas poesias elas se transformam em performances poéticas, né, nas competições de slam, e a Luísa Romão ela é vencedora assim, dos prêmios, né, de slam. Então a poeta realiza uma desconstrução do símbolo fálico que nomeia a nação, quer dizer, o pau-brasil, desvelando a violência original, fundante, como vemos num trecho desse poema de abertura. Eu não vou ler todo, eu escolhi assim, alguns trechos, mas, por exemplo, o trecho que ela diz assim: palavra mercadoria, Brasil, pau-brasil, o pau branco hegemônico, enfiado a torto e a direito, suposto direito de violar mulheres. A colonização começou pelo estupro. Matas virgens, virgens mortas, a colonização
representação foi um estudo. É forte. Os poemas são fortes, as imagens são fortes. Né? Então, assim, a palavra Brasil, né, o modo como ela está dizendo aqui no poema, é o nome de uma ferida, é o nome de uma violência. E um trecho mais, né, um outro trecho do poema, nós lemos o seguinte: eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta, num ato de legítima revolta, feito quem se cansa de narrar sempre a mesma trajetória, me diz: para e volta. No começo da frase, do livro, da história, volta para Cabral e as cruzes lusitanas e se pergunte: da onde vem esse nome? Indagar a genealogia do nome é reconhecer que o estupro físico, simbólico e político perdura como prática fundante da nacionalidade. A violência, no entanto, é transmutada em matéria poética revitalizadora, operação que se articula nos termos de uma antropofagia distinta da canibalização capitalista. Como define Raul Antelo, a antropofagia não devora corpos, ela produz corpos. Quem devora a carne é o canibalismo. A potência da poética de Romão está no modo como a linguagem se apropria dos discursos opressores para desarticulá-los, né, desde dentro, reprocessando aí, são versos, né, dela, palavras moídas que causam indigestão, como um gesto de vingança, né, e reparação histórica. Essa vingança assume um sentido cosmopolítico nos termos da metafísica canibal. Como explica Eduardo Ferreira de Castro, entre os Tupinambá, vingar a morte dos antepassados era condição para manter o equilíbrio espiritual e social. Aspas, a vingança, do Ferreira de Castro, né? A vingança não é outra coisa senão um elo entre o que foi e o que será. Abandonar a vingança é romper com o passado, mas também renunciar ao futuro. Fecha aspas. A vingança em Romão significa alimentar a luta coletiva, dar continuidade às forças que resistem à opressão, que nas palavras de Ferrer, para retomar lá o teorismo literário, um dia fez mal aos nossos avós e agora faz mal aos nossos pais e no futuro vai fazer mal aos nossos filhos. O poema final, chamado Lútea, é o ápice dessa revolta vingadora. Nele, a queda é ressignificada como princípio vital e político. O poema diz assim, pode passar, né? Assim, vou ler só um trechinho. Ele diz que tem medo. Já eu adoro cair. Chão acolhe mais do que casca. Se caiu Palmares, caiu Bizâncio, caiu a Bastilha, por que não cairia ele? Se caíram as Torres Gêmeas, a ditadura, o Muro de Berlim, por que não haveria de cair esse maldito sistema? Se meu mundo cair, farei uma festa. Se meu mundo cair, é sinal da revolução. A poeta escreve o corpo feminino numa história de ruínas e de revoluções. A queda deixa de ser tragédia individual para se tornar um gesto coletivo de libertação. A hemorragia, metáfora central do livro, converte-se em alívio. Aquilo que era sinal de dor e impureza, né, no imaginário patriarcal, transforma-se em símbolo de vitalidade, né, e insurgência. Em Luísa Romão, a antropofagia assume uma feição feminista, um processo de incorporação e transmutação das violências históricas que atravessam o corpo das mulheres. Em vez de devorar o outro, como no gesto colonial, Romão devora o próprio trauma, metabolizando o sangue e a dor em linguagem, consciência e criação. A devoração reescreve o corpo feminino como sujeito de sua própria história, deslocando da posição de objeto passivo de representação para a de um agente de memória, né, e futuro. Então, ensangria o corpo, né, não é mais aquele território invadido, né, da colônia, mas um espaço insurgente, né, da criação, onde a mulher toma para si o direito de nomear, devorar e inventar o mundo. A poeta transforma o sangue em verbo e o verbo em levante, afirmando o dom
toda opressão, que, aspas, nossa utopia não será mais ficção. E aí, só para concluir, tá? Então, nesse percurso aqui, eu procurei mostrar aqui o marginal, como essa categoria de interpretação da cultura brasileira, em diálogo com esse princípio antropofágico, e a articulação entre o marginal e a antropofagia evidencia, né, esse movimento de devoração crítica, em que o marginal não apenas denuncia as fraturas sociais, mas reconfigura o que foi historicamente expropriado. Então, o marginal deixa de ser uma mera designação de exclusão, quando operado, né, desde esse gesto antropofágico, né, de reinvenção, como um modo de reapropriar, metabolizar e reinventar o próprio país, né, desde as suas margens. Então, o alcance teórico da antropofagia reside precisamente em seu poder de deslocar, né, sentidos e ressignificar hierarquias. Mais do que um conceito, ela constitui uma praxis cultural e política que se renova no confronto com as tensões e contradições do presente. Sua ambiguidade fundadora, né, que entre o civilizado e o bárbaro, não teve nada que assim, chocasse tantos colonizadores como foi, né, o ritual antropofágico. Então, essa ambiguidade fundadora da antropofagia, né, sempre entre esse civilizado e o bárbaro, desvela o corpo marginal como território em que se inscrevem as violências da colonialidade e a possibilidade de, né, inventar, né, de imaginar o mundo. Esse corpo submetido ao controle disciplinar transforma sua vulnerabilidade em potência performativa que subverte a norma e encena a própria emancipação. A antropofagia atravessa a história brasileira como um dispositivo de produção da diferença, não assimilando, mas tensionando a alteridade, não pacificando, essa ideia de pacificação é semi-anistia, né? Não pacificando, mas explicitando o conflito. É desde as margens que o país é chamado a devorar-se criticamente, a refazer-se na pluralidade dos corpos e na incessante reimaginação de si. Então, era isso assim, que eu tinha para apresentar e para a gente conversar depois. Um congresso sobre a Clarice Lispector. Também sou muito feliz por encontrar aqui a professora Mônica, né, professora da FSM, né, a gente chegou a ser colegas em algum momento, na pós-graduação na Federal do Rio Grande do Sul, a professora Raquel Plantin, que a gente não teve o privilégio de ser colega, né, ou de ser aluno dela, mas já pude participar de um evento, né, que ela organizou em comemoração a outra efeméride, né, o aniversário de José Saramago, e também conhecer colegas, né, que eu já conheço de textos, admiro, né, como a professora Selma, como a professora Regina. Bom, eu também gostaria de agradecer, né, alguém que não está aqui, mas de certa forma acho que está presente, né, na FSM de várias formas, que é a professora Maria Luísa Lindsay Remédios. Tive o privilégio de ser um dos últimos alunos dela, né, em outra instituição, e sei que por meio dos muitos estudos, né, principalmente na literatura portuguesa e nas literaturas africanas, ela se faz presente aqui pela continuidade, né, desse trabalho que ela iniciou alguns anos atrás. Quando a Mônica convidou para participar dessa mesa, ela ressaltou que o recorte temático seria a literatura do presente. E aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre o que significaria esse presente, né? Se fosse o contemporâneo, a gente tem várias reflexões sobre isso, né? Seremos contemporâneos de quem, né? Pensando principalmente no Agamben, né? Quais são essas imagens do contemporâneo e como apreendemos, né, essas imagens. Mas quando a gente fala em presente, eu acho que para além de uma demarcação temporal, né, que é quando algo acontece, eu acho que essa forma de nomear, ela evoca uma presença, né? Quem está presente no mesmo momento que alguém. Então, o que nos está presente hoje? O
E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando que um tema bastante relevante, né, para pensar nessa mesa seria se as pessoas autistas elas têm, né, o direito de estar presentes nas mesmas temporalidades que nós estamos. Né? E mais especificamente, né, quando falamos de literatura, se essas mesmas temporalidades, né, que pensamos ou que reivindicamos na literatura brasileira, por exemplo, elas abrem espaço, né, para as pessoas autistas coabitarem, né, esse tempo. Então, por isso, o título da minha fala é As Palavras a Girar, o que alguns poetas autistas nos dizem sobre o presente. Antes de iniciar, também queria ressaltar que sempre quando eu falo sobre a poesia produzida por pessoas autistas, que foi meu recorte de pesquisa de 2022 até este ano, eu sempre procuro trazer alguma imagem, né, artes plásticas, fotografia, etc., de artistas autistas contemporâneos. Então, essa imagem aqui é uma fotografia chamada Ensaio sobre a Finitude, de uma artista autista do Piauí, que é a Ana Cândido de Carvalho. Aliás, recomendo procurarem o trabalho dela, né, que está nas redes sociais, tem um site próprio, um portfólio dela, que traz um trabalho muito impactante, inclusive questionando, né, essas diferentes temporalidades que os modos de pensar, de falar, de se movimentar, fazem com que as pessoas, né, habitem. Né? Então, um pouquinho dessa ideia do break time, né, do tempo aleijado, no sentido de que cada pessoa, a partir da sua corporalidade, ela habita tempos diferentes. Bom, então eu passo para o meu texto. Para o filósofo Achille Mbembe, em O Direito Universal à Respiração, que eu considero ser um dos textos mais urgentes, né, publicados nos anos recentes, a preservação da vida só será possível se entendida a ligação entre todos os seres, humanos ou não, e a soberania do seu direito de existir e de presenciar uma mesma temporalidade. Afinal, cito Mbembe, o direito universal à respiração é um direito em relação à universalidade não apenas de cada membro da espécie humana, mas da vida como um todo. Portanto, ele deve ser entendido como um direito fundamental à existência. Como tal, não poderia ser objeto de confisco e, portanto, escapa a qualquer soberania, uma vez que recapitula o princípio de soberania em si. É também um direito originário de habitar a Terra. Um direito específico da comunidade universal dos habitantes da Terra, humanos e outros. Encerro a citação. As políticas de morte, portanto, que são impostas às florestas, aos rios, aos solos, aos povos originários, à população negra, às mulheres, aos LGBTQIA+, aos imigrantes, às pessoas com deficiência, aos neurodivergentes, para todos os efeitos, são pessoas com deficiência também, repito aqui só para ficar claro. Todas essas são violações a este mesmo direito originário de habitar e estar presente na Terra e de compor a vida como um todo, tal qual defende o filósofo camaronês. No que diz respeito às pessoas com deficiência, o direito originário a existir e estar presente é ainda pouquíssimo abordado pela teoria e pela crítica literária contemporâneas, mesmo com todo o discurso de acolhimento e respeito às diferenças que ostentam a literatura comparada, os estudos culturais, os estudos pós-coloniais, o pensamento decolonial, a ecocrítica, o trans, o pós-humanismo e assim por diante. Nas últimas décadas, conceitos tradicionais da teoria literária, como cânone, valor, língua, nacionalidade, gênero, estética, linearidade, universalidade, foram postos à prova por meio da emergência de projetos literários divergentes dos projetos nacionais.
estes escritos por mulheres, por negros, por indígenas, por imigrantes, entre outros. Apropriando-me dos termos do Anselmo Amós e da Rita Schmidt, das margens da poética emergiram poéticas da margem, as quais têm nos mostrado outras formas de dizer, de narrar, de nomear, ou, em última instância, de habitar e de estar presente nos textos e no mundo. No entanto, expelida para além dessas margens, ainda há uma parcela significativa de pessoas sem o direito a estar presentes em espaços que pensamos comuns nos estudos literários. Quais obras de escritores cegos, surdos ou cadeirantes temos lido para repensar esses valores? Quantos escritores, sujeitos líricos ou personagens possuem paralisia cerebral, T21 ou autismo nas obras que conhecemos? Estarão todas as formas de pensar e de falar contempladas nos atuais projetos literários, ou ainda limitamos a literatura aos paradigmas de um logocentrismo, pensando no conceito de Derrida, que reconhece o pensamento ou a genialidade na expressão de corpos tidos como saudáveis, o Lambert, ou normais, pensando nessa ideia do normal e do patológico do Campigny. O quanto são relegados ao vazio e à ausência a expressão de corpos que falam de formas atípicas. Para pensar a literatura produzida por pessoas autistas, é necessário pensar uma literatura no qual a linguagem adquire outras funcionalidades e outros valores. Para Elizabeth Fine, pesquisadora da linguagem autista, esta pode ser definida como um modo de engajamento, pois exatamente ao contrário do senso comum, que define o autismo como uma condição de auto-isolamento, e aqui eu lembro que a expressão ela vem de auto-erotismo, de Sigmund Freud, e é reforçada por metáforas como a fortaleza vazia, de Bruno Bettelheim. Exatamente ao contrário disso, essa linguagem autista como modo de engajamento se manifesta pela relação sensorial com os espaços e com as outras coisas, sejam elas quais forem. Ou seja, a linguagem no autismo toma plantas, animais, solo, águas, utensílios e outros corpos como corpos em interação. E aqui eu lembro de um vídeo muito famoso de uma ativista autista chamada Amanda Bex, que infelizmente nos deixou muito cedo, que é um vídeo chamado In My Language, que eu recomendo que qualquer pessoa que trabalhe com linguagem assista pelo menos uma vez na sua vida. Acho que se a gente teve uma virada linguística, que foi bastante ressaltada na fala da manhã, acho que mais do que nunca a gente tem vivenciado uma virada neurolinguística. E nesse vídeo manifesto, ele é dividido em duas partes, na verdade. Uma primeira que se chama Na Minha Língua, onde a Amanda Bex ela acaba filmando diversos momentos em que ela faz movimentos repetidos, pendula o corpo, a cabeça, as mãos, move objetos como uma maçaneta, um livro, e uma segunda parte chamada Em Tradução, onde a Amanda Bex, que é uma pessoa autista que não foi oralizada, usa de comunicação alternativa para explicar, dentro dos paradigmas de um logocentrismo, a primeira parte do vídeo. E aí ela desconstrói essa ideia de que não há intencionalidade, de que não há sentidos, de que não há contexto nesses gestos. E aí ela explica justamente que naquele momento o corpo dela está em comunicação com o corpo da água, da maçaneta, do livro e assim por diante. Segundo a Amanda Bex, a linguagem da pessoa autista é tão diferente que dentro dos paradigmas do logocentrismo as pessoas consideram uma ausência de linguagem uma falta de pensamento. Mas há linguagem e há
pensamento na forma com que o corpo dela e das outras pessoas autistas interagem com os corpos ao seu redor. Pode colocar o outro slide, por favor. A linguagem corporificada de pessoas autistas e sua comunicação com os demais corpos pode ser dimensionada na poesia do indiano Tito Mukhopadhyay, um poeta autista não oralizado que escreve por meio de recursos de comunicação alternativa. Pensemos, por exemplo, no poema Desajustado, publicado no livro Eu Não Sou Poeta, mas Escrevo Poesia. Pode colocar, por favor. Então o poema diz assim: lá estava a terra, a girar, a girar. As estrelas se recolheram como se não encontrassem nada de errado em nada. Pássaros voaram a manhã inteira, o céu se iluminou, diante da terra a girar e girar. Minhas mãos, como de costume, balançavam. Os pássaros sabiam que eu era autista. Eles não encontraram nada de errado em nada. Homens e mulheres encararam o movimento da minha cabeça. Eles me rotularam desajustado. Um desajustado a girar e girar. Então eu era o vento, soprando. Alguém percebeu meu truque? Eu não encontrei nada de errado em nada. Em algum lugar surgiu um desejo. Talvez por entre meus lábios sorridentes. Por que parar de girar e girar, se o certo e o errado podem ser encontrados em tudo? O movimento do corpo do sujeito lírico está em consonância com o corpo da terra e dos pássaros. Por isso, em dissonância com o corpo de uma sociedade representada por homens e mulheres que violentam corpos divergentes por meio de uma episteme que reduz a alteridade à condição de objeto de seu pensamento ou fala. A consequência disso é a construção de um paradigma de corponormatividade, como define a antropóloga da deficiência Nair Guedes de Mello, em diálogo com a teoria Quip de Robert McWhorter. Em última instância, a corponormatividade acaba por naturalizar a ideia sobre formas aceitas e não aceitas de ser e estar presente no mundo, baseado no utilitarismo dos corpos. Se a sociedade, com seus padrões de corponormatividade, não é um lugar propício para estar presente e andar em círculos, pendular a cabeça, repetir palavras ou interagir com seres não humanos, a poesia talvez o seja. É lá que as palavras de Tito expressam a circularidade que demanda o seu corpo, por meio de rimas, reiterações, personificação e estrofação. É justamente o prazer sensorial ocasionado pela utilização de padrões de repetição e ruptura da linguagem, pelo movimento circular da musicalidade, pela existência da sinestesia, entre outros, que o crítico literário Ralph James Savarese considera a poesia como um espaço propício para a manifestação de pessoas autistas, bem como para um possível encontro neurocosmopolita entre a diversidade neurológica humana. Pode passar o próximo slide, por favor. O conflito entre a possibilidade de estar presente ou não em um mundo construído socialmente sob a lógica da corponormatividade, por um lado, e a habitabilidade de um mundo poético mais livre, por outro, é exposta com profundidade pela poeta brasileira Milena Martins Moura, também autista, no seu livro A Orquestra dos Inocentes Condenados. Um exemplo é o poema Está Faltando Alguma Coisa. Está faltando alguma coisa no rosto. Nasceu é um anjo, que pena. Saber existir, caber onde deve, quem ri por último é bobo. Na foto antiga, me olha de volta a guria triste, óculos, cabelo crespo, risada, tão esquecida, abusada, rir primeiro de si, piada.
O professor, o aluno, a tia velha, os avós. Essa menina vai ficar para trás na vida. Esconde, esconde. Para de piscar demais, mexer o pescoço, os pés à noite, roçando um no outro, é errado. Sacudir as mãos é errado. Bater palminha só pode um bebê. Você precisa se anular. O que vão pensar, o que vão achar, você precisa se esconder. O que vão dizer, o que vão dizer. Passa com a idade, sai no mijo, é o que dizem. Já já ela fica normal. Larga esse livro, essa ideia, é errado, é errado. Mas não sabe nem falar como gente. Senta direito, se comporta, olha para mim quando eu falo com você. Silêncio. Fazer a cara certa. Nem escuta, nem sente, só olha e cresce, cresce, cresce. Vergonha, vergonha, vergonha. Está só metade da vida agora, talvez menos, quem sabe, a morte é um mistério. É só esconder tudo bem escondido. No fundo, mais fundo do choro engolido, deixar viver e vencer quem não nasceu nem sabendo. A sombra, a espera, o frio, costume de ser sozinha. Dizem os especialistas que é escolha, escorraçada pro canto dos olhos, onde existe cegueira, onde os pássaros calam, escorraçada da terra prometida, debaixo do sol a pino, eu também quero o leite e o mel. O poema de Milena é formado por diversos fragmentos sonoros que podemos considerar organizados na memória do sujeito lírico a partir da noção de ecolalia. Para as áreas biomédicas, ecolalia configura-se pela repetição de frases, palavras, discursos com que a pessoa autista mantém contato, seja por meio da audição de conversas, filmes, canções, livros, etc. Trata-se de uma verbalização mecânica ou ausente de sentidos sob este ponto de vista biomédico. Do ponto de vista literário, por outro lado, essa ausência de sentidos pode ser questionada, e a ecolalia passa a se tornar recurso de reiteração, de intertextualidade ou mesmo de polifonia. Assim, de uma vocalização mecânica, passa-se para um recurso de comunicação com outros textos, outros corpos e com o próprio mundo. No poema em questão, a ecolalia atua como forma de organização da memória e, consequentemente, no entendimento da imagem de si perante os outros. As memórias do sujeito lírico, guria triste, óculos, cabelo crespo, risada, alvo de violência, abusada, escorraçada, misturam-se às vozes de familiares e de profissionais. Nasceu é um anjo, essa menina vai ficar para trás da vida, para de piscar demais, mexer os pés, passa com a idade, já ela fica normal, olha para mim quando eu falo com você. É nessa mistura de vozes repetidas pelo sujeito lírico que o poema traz à tona uma orquestra polifônica de preconceitos enraizados, seja pelo senso comum, seja por especialistas que deveriam prezar pelo seu bem-estar. Assim, a mesma condenação a existir, a condenação por estar presente e existir da forma que se é, conforme exposto em Título Copadiai, é vivenciada na poesia de Milena Martins Moura. Por um lado, há uma sociedade cujos representantes, seja por meio de grupos familiares, médicos, escolares ou religiosos, tentam disciplinar o corpo do sujeito lírico autista no sentido Foucaultiano da questão. Você precisa se anular o que vão pensar, você precisa se esconder, senta direito e se comporta. Por outro lado, o corpo é pulsante em busca de expressão e comunicação a partir da sua linguagem como engajamento, seja por meio de sons ou por meio do contato com objetos. Neste caso, o caos musical orquestrado pela memória fragmentária de discursos e de sentido pela coreografia de um corpo desajustado. Resta, por fim, o desejo de ser entendido e de ser acolhido
na mesma terra que todos habitam estão presentes, e ter os mesmos direitos, inclusive aos benefícios que estar presente nesta terra e nesta vida proporciona. Afinal, como adverte na metáfora bíblica que encerra o poema, da mesma terra prometida, debaixo do sol pleno, eu também quero o leite e o mel. Nos últimos anos, as narrativas sobre o autismo ganharam um espaço cada vez maior nos meios de comunicação. Acumulam-se comentários de especialistas, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos. Vendem-se tratamentos milagrosos, terapias duvidosas, teorias conspiratórias. Apieda-se nos testemunhos de mães, pais e familiares de crianças autistas. No entanto, pouco ou nada se ouve da voz dos próprios autistas. Como mencionaram Daniel Milton e Mike Braffer em um diálogo provocativo com Gayatri Spivak, os autistas falam, mas serão eles ouvidos? Infelizmente, ainda parece que não. Ler a literatura produzida pelas pessoas autistas, e sobretudo a poesia, com sua liberdade de ritmos e de linguagem, é por isso subverter não apenas o preconceito contra essa população, como toda uma lógica de violência epistêmica que reside no pensamento logocêntrico. É essa mesma violência que colonizou e dizimou povos originários na América e da África, que escravizou sujeitos africanos na história moderna, que extinguiu espécies animais e vegetais, que poluiu ares, solo, rios, que agride e mata por diferenças de gênero e orientação sexual. Cabe lembrar que os projetos nacionalistas do século XX foram responsáveis por diversos genocídios, entre eles um dos maiores e menos mencionados na história, que é o genocídio das pessoas com deficiência, as quais não caberiam na narrativa do progresso ou no espelho das identidades nacionais. Na Alemanha nazista, por exemplo, estima-se que ao menos 200 mil pessoas com deficiência, entre as quais aquelas que eram diagnosticadas por Hans Asperger com psicopatia autista, foram assassinadas nas instalações hospitalares e nos campos de concentração. Outras 400 mil foram esterilizadas involuntariamente somente entre 1934 e 1945. Nos Estados Unidos, entre 1907 e 1939, mais de 30 mil pessoas com deficiência foram esterilizadas involuntariamente. E todos os dados que eu citei até aqui foram tirados de pesquisas da historiadora Brigitte Schiffer. No Brasil, especificamente, em um único hospital psiquiátrico, o Hospital Colônia de Barbacena, estima-se que foram ao menos 60 mil mortos entre 1903 e 1980. Esses dados são da jornalista Daniela Arbex. Em sua maioria, eram pessoas pobres, pretas e com alguma neurodivergência. Pessoas que hoje seriam diagnosticadas como esquizofrênicas, bipolares, depressivas, autistas, entre outros. Isso para ficar nos pouquíssimos números que até hoje já foram pesquisados e registrados, já que a mortandade em hospitais, clínicas, colônias, hospícios, manicômios, presídios, nos mais diversos países do mundo, não tem como ser mensurada, já que nunca houve qualquer interesse em dimensionar essa mortandade que segue em curso. Lembro aqui o caso de Genivaldo Jesus dos Santos, homem preto, esquizofrênico, que foi torturado e assassinado por policiais rodoviários brasileiros em 2022. Pode colocar o outro. Já está. Obrigado. O direito à respiração, ou seja, a estar presente no mesmo tempo do mundo, só será possível quando nós desaprendermos as formas de pensar e falar que foram impostas por todos os tipos de colonização. Quando aprendermos a conversar com as águas, como conversa Amanda Beggs, com os pássaros ou a terra,
como conversa título compatiai, quando repetirmos ecolaricamente os sons, como faz Milena Martins Moura. Quando aprendermos a metodologia da poeta autista capixaba Flávia Neves, publicada no seu livro Resumo. Prometo, solenemente, esconder em meu silêncio os pensamentos profundos. Desejo ardentemente que as pessoas se autorizem a deitar no chão e ouvir as vendas. Eu acho esse poema magnífico. Assim. Ele tem um paralelismo, né, nos dois primeiros tercetos, né, que compõem as duas primeiras histórias, né, com uma afirmação na primeira pessoa seguida de um modo. Em ambos a gente começa com um verso mais curto, passa para um verso mais extenso, volta para o verso mais curto, e aí a gente tem uma última estrofe com um monóstico, né, fechando o poema de uma forma bastante impactante. O sujeito lírico de Flávia, o mesmo que relata em outros poemas de Rizoma a violência sofrida em internações psiquiátricas e intervenção normativa, é que nos ensina sobre a importância de deitar no chão, que é um hábito descrito como bastante comum entre pessoas autistas. E socialmente bastante condenado. Quando a gente passa pela fase da escolarização, por exemplo, uma das primeiras coisas que nos ensinam é que tem que sentar nas cadeiras, não pode ficar andando, nem ficar sentado ou deitado no chão. É só quando nos permitirmos conversar com o chão, não por meio das palavras, mas pela sensorialidade que cada poro de nosso corpo abre, que poderemos sentir as fendas para um mundo habitável, onde todos tenham o mesmo direito de respirar e estar presentes. Até lá, nós, comparatistas, pós-coloniais, decoloniais, descoloniais, ou o que quer que seja, que tenha mencionado pensar a partir de uma lógica da diferença, ainda estaremos em débito, pois o direito de respirar e habitar o presente, por enquanto, como nos mostra a poesia produzida por pessoas autistas, continua existindo somente nas páginas mais abstratas da teoria. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gustavo. Eu gostaria de passar, então, a palavra para perguntas da plateia. Eu não sei quanto tempo a gente... Não sei se a gente usa esse microfone ou se tem outro. Certo. Então, assim, caso os presentes tenham perguntas, eu vou solicitar que venham até aqui na frente para usar o microfone. Ou o João alcança. Eu vou fazer igual um amigo que eu tinha na universidade que eu trabalhava. Ele sempre era o primeiro a pegar o microfone e sempre dizia assim: a sua palestra foi excelente. Bom, se ele diz que a palestra é excelente, ele está na posição de ser capaz de julgar a palestra, de ser colocado acima do palestrante da primeira. É muito estranha essa forma de iniciar. Mas não é isso que eu quero fazer, nem chamar de interessante, porque encher de interessante não entendeu nada, e nem dizer que é excelente. Eu só quero dizer que eu aprendi hoje, e revi algumas coisas do passado que são extremamente importantes, especialmente a questão do corpo, como professora, né? Eu tenho discutido com a minha filha a questão do seguinte, né? Como ela no teatro, né? O capital administrado pela classe média, né? O capital é da poesia, administrado pela classe média, nunca consegue ver o corpo que não seja em alinhamento de trabalho. Se o corpo estiver na contramão, está errado. É atropelado. Né?
Essa é uma imagem assim, que a gente tem discutido bastante dentro disso. O corpo necessariamente tem que estar em alinhamento produtivo, dentro da lógica do capital, obviamente. Né? Um poeta, por exemplo, nem sempre é produtivo se ele não der lucro para o editor. Bom, esse é um aspecto assim, que eu gostaria que talvez você pudesse comentar um pouco depois. E a outra questão diz respeito justamente à questão do estar presente. Eu ousei, aos 77 anos, fazer vestibular e estar presente, né? Incomodando os mais novos, que às vezes não entendem o que eu falo, né? E eu, às vezes, achando que estão rindo de mim, porque o meu celular não funciona direito na minha mão. A culpa é dele, né? Então, essa questão do presente me lembrou um fato, já concluí, um fato que aconteceu lá em Rio Grande. Eu dava aula em 14, 16 do segundo grau lá para fazer uma experiência desse segundo grau, porque eu dei aula há 30 anos na universidade. E tinha uma menina que não prestava atenção na aula. Era uma moça alta, bonita, de ascendência asiática, e ela não olhava para mim, não prestava aula. E um dia, depois assim, de uns 2 ou 3 meses, eu chamei a atenção dela. Escuta, moça, qual é o problema? Eu não gosto disso. E ó, meu livro continua lendo. O que quer dizer com isso? Ela era autista e eu não sabia. 2 dias depois veio a mãe dela falar comigo que eu tinha sido rude. Não fui, eu expliquei a situação, sim. Diz, não, mas é que ela é autista. Bom, eu não sabia. A senhora informou a escola? Não. Bom, então eles estavam escondendo. A escola não sabia e eu não sabia. Se eu soubesse, teria tratado a questão de outra forma, não chamado a atenção do jeito que eu fiz. Assim, esse é só um depoimento para corroborar o que você falou. É exatamente isso, esconder, que apareceu aqueles belíssimos poemas ali, esconder o problema. Como é seu nome? Muito obrigada pela pergunta. Gostei muito do senhor ter trazido, né, esse aspecto assim, de quanto o capitalismo, né, ele instrumentaliza o corpo, né, para o trabalho, esse corpo em alinhamento produtivo. O nosso corpo ele é capturado, né, por esse modelo de sociedade que só vê o corpo não como um sujeito, né? O corpo é uma subjetividade. Acho que é um pouco isso, assim, essa mudança também de paradigma ou de episteme, assim, né? Que não vê o corpo ou só como uma coisa orgânica ou só como um invólucro da alma, porque eu acho que tem muito assim dessa nossa tradição, né, cristã, né, que pensa assim, o corpo só como, né, algo que, né, que tem mais, né, que não importa o corpo, mas a alma, né, que foi a dúvida que os colonizadores tiveram, né, quando chegaram aqui, pensaram que os indígenas não tinham alma, né, e os indígenas, ao contrário, né, foram tocar nos corpos dos colonizadores para saber se eles eram de verdade ou se eles eram espíritos. Né, isso mostra uma diferença crucial, assim, né, no modo de concepção, né, do corpo, porque na perspectiva de uma ameríndia, né, que é aquilo que o Ribeiro de Castro estuda, o corpo define um ponto de vista. Né? O corpo ele é crucial, assim, determinante na relação entre as subjetividades. Então o corpo não é algo assim anódino, né? O corpo ele tem
ele é um lugar de onde se fala, né? Ele define, e os corpos eles contêm assim, marcadores, né? Marcadores de subjetividade, né? Marcadores de gênero, né? De raça, né? Então o corpo é algo que a gente precisa pensar, assim, né? Dentro de uma outra episteme, um outro modo de pensar. E ainda mais nessa sociedade assim, dos algoritmos, assim, que eu acho que, né, o nosso corpo ele é totalmente capturado, transformado quase como um avatar, assim, né, dessas plataformas, desses aplicativos. Então há uma abstração do corpo, né? Então, não sei, assim, eu estou pesquisando muito recentemente nessa questão do corpo, mas pensar nisso, assim, né? O corpo, né, ele não é uma abstração, né? É algo assim, que marca uma forma, um pensamento. Assim, né? Obrigado pelo depoimento, uma pergunta assim, em si, mas acho que é interessante comentar, assim, inclusive quanto as duas perspectivas, né, elas se encontram, né, nessa mesma crítica que é uma visão utilitarista dos corpos, né, essa ideia de que o corpo ele tem que produzir para um Estado para ele ter algum valor. E a gente replica essa lógica na sala de aula. Né? Então, essa ideia de que só é válido, só produz resposta aquele corpo que está em permanente diálogo, interação, segundo as linguagens logocêntricas com o professor. Acho que a gente tem esse lugar muito narcísico ainda da docência, né? De achar que todo mundo tem que nos ouvir, tem que prestar atenção no que a gente fala, ou o que a gente fala é importante para todo mundo. Eu gosto muito daquela ideia do Deleuze, né, que circula bastante, né, até em redes sociais, acho que vocês já devem ter visto, né, gente? Essa ideia da sala de aula como um lugar onde a gente tem uma diversidade de corpos, cada um atravessado por diferentes desejos, que não vão necessariamente se encontrar em todo momento. Em algum momento ali eles vão formar uma potência. Mas os outros que não vão, não tem problema. E aí eu lembro, por exemplo, das aulas da professora Rita, né, que eu falava muito pouco, assim. Não tinha nunca me senti muito à vontade com a linguagem verbal, eu sempre senti a linguagem verbal oral, sempre senti a linguagem escrita muito mais como minha casa do que a linguagem oral. E eu não falava muito. E a Rita respeitava isso, né? Porque ela até brincava, né? O Gustavo é muito quieto, então quando vira o trabalho dele, não sei, vai vir alguma coisa complexa aí, pode ser muito boa, muito ruim, mas ela sabia que existia uma interação naquele silêncio, né? E parece que hoje o silêncio perturba muito as pessoas, né? Se os alunos não estão o tempo todo interagindo, falando com o professor, isso é um problema. E não é, né? A gente não sabe de que forma as coisas estão atravessando aqueles diferentes corpos. Eu lembro de uma aula de teoria que eu tive lá na graduação, que a gente estava debatendo Wittgenstein. Estava debatendo uma questão de filosofia da linguagem que ele propõe, que é esse paradoxo entre aquilo que a gente vê e como que a gente nomeia. Se pergunta se as rosas elas podem ser consideradas vermelhas quando elas estão no escuro. E naquele momento aquilo me encantou de uma forma que eu não teria como produzir nada. A gente tem essa perspectiva de que não tem que produzir, tem que responder, tem que escrever imediatamente. E aí, quando eu publiquei meu segundo livro de poesia, foi em 2021, foi uma resposta a essa pergunta do Wittgenstein que eu li lá numa aula de graduação.
E isso foi, sei lá, 10, talvez 15 anos depois dessa aula da educação. Aí eu produzi uma resposta para isso na forma de um livro de poemas. Então a gente não domina essas temporalidades, né? A própria leitura, né? ela não acaba quando a gente encerra ali um livro, uma página. Né? O processo de significação vai continuar com um tempo que a gente não domina. Então, e também tem o fato de que nesse caso produzir poesia, que também é algo que não dá valor para ninguém, mas eu poderia não ter produzido nada também. E isso não seria menos válido ou menos importante, né? Não teria menos direito de estar presente ali e poder conhecer teoria, filosofia, crítica, né? Criação e tantas outras coisas. Então, acho que é importante assim, a gente questionar o quanto a gente não espera essa interação a partir de uma lógica produtivista, né, dos nossos alunos. Só falando agora, dos poemas que mostraste, é porque assim, o corpo é esse lugar da sensorialidade, né? E todo o nosso conhecimento, né, ele é considerado válido a partir só de uma lógica racionalista. Né? Isso de aprender com o corpo, sentir, essa conciliação, assim, né, essa relação entre o sentir e o pensar, isso é cindido, assim, né, no modo como nós entendemos o conhecimento. Então, eu acho que grande parte assim, do fato do corpo ser relegado vem disso também, né? A gente estuda a literatura assim, também, às vezes, sem essa participação do corpo. Essa erótica, vamos dizer assim, que está envolvida no ato de ler e de, né, compreender a literatura a partir do corpo. Pessoal, a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta? Uma só, Marcelo. Eu consegui o diagnóstico do autismo como adulta e eu queria dizer que eu acho muito dolorido o fato que certos comportamentos só vão ser deixados não vistos se falar ela é autista. Tipo, e não vão nem ser deixados de ser 100% não vistos. A pessoa ainda vai ter preconceito, mas vai guardar o preconceito dentro da cabeça porque é crime. E daí o fato que eu passei uma grande parte da minha vida tendo esses comportamentos repetitivos e fazendo coisas consideradas vergonhosas por outros e as pessoas me julgarem e daí depois do diagnóstico oficial, carimbado pelo médico do SUS, as pessoas não fazem mais isso comigo, é um pouco cruel, porque é exatamente essa questão da existência, do direito de existir. O autista é meio cruel que a coisa que me permite que o autista exista é a lei, né? Obrigado pelo teu depoimento. E eu acho que é uma coisa tão chocante assim, se a gente para pensar, né? Que às vezes nem na lei. Porque eu não estou pensando só nesse paradoxo da lei existir, mas ela não ser aplicada. Eu estou pensando em leis que muitas vezes autorizam práticas que ainda são de eugenia, etc. Então, por exemplo, em Portugal, se durante o processo de gestação é descoberto que a criança pode ser uma criança com qualquer deficiência, incluindo o autismo, existe o direito ao aborto. Então, percebam que não existe direito ao aborto no caso, por exemplo, de estupro, de violência contra a mulher, mas existe se descobre que a criança que está sendo gestada vai ser uma pessoa com deficiência. Então, às vezes, nem na lei a gente tem o direito de existir. Isso é uma coisa muito cruel. Bom, então a gente encerra agora. A gente vai caminhando para o encerramento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a professora Regina e ao professor Gustavo. E
passo a palavra então para mais alguns avisos aqui. Muito obrigado e uma boa tarde.